pessoal, tudo bem? Vamos aqui ao meu terceiro vídeo agora do canal. Hoje eu queria falar sobre a minha opção por Petrópolis. Por que que eu vim morar aqui? Qual a minha relação? O que que eu sinto da cidade? Tá? Eu brinco que eu venho para Petrópolis desde os óvulos da minha mãe, tá? São 84 anos. Por quê? Meus avós tinham casa de veraneio aqui no Valparaíso, lá na Visconde Itaboraí. Então, minha mãe passou a infância, adolescência, juventude, vindo para Petrópolis. E eu dentro dos óvulos dela ali, vindo também. Eu nasci em 1965, quando foi em 1966, meus pais resolveram morar em Petrópolis. Não na Mosela, não no Valparaíso, na casa dos meus avós, mas meu pai alugou uma casa na Rua Mosela. Eu não consigo identificar hoje qual é a casa, eu tenho poucas fotos da minha infância nessa casa. Morei um ano só, devia ter um ano e pouquinho, e ficamos um ano só, porque minha irmã, embora tenha sido gerada aqui em Petrópolis, ela nasceu no Rio. Minha irmã já é carioca. E ela é 2 anos e meio mais nova que eu. Então, antes, antes de eu ter 2 anos e meio, eu já estava de volta ao Rio. Mas eu tenho muitas lembranças da casa, engraçado, são memórias assim que ficaram, né, para um bebê praticamente. Mas eu tenho memórias daqui da casa, memórias afetivas. E eu sempre fui apaixonado por Petrópolis. Então, depois que a gente voltou a morar no Rio, costumava vir para a casa da minha avó, e eu tinha umas tias bisavós, que tinham um apartamento lá no Edifício Imperador. E eu me lembro, com 4 anos de idade, assistindo a um desfile de escola de samba em Petrópolis, na época Avenida 15, né? Hoje voltou a ser Rua do Imperador. Me lembro um carro alegórico, era um peixe enorme. Lembro do prédio do Instituto Werneck, tudo isso. Então tenho muitas lembranças muito fortes e afetivas com Petrópolis. É, Infância, juventude, adolescência, sempre vindo para cá. Eu cheguei a conhecer Dom Pedro Gastão, né, ali na casa dos avós de um amigo meu. Estava lá uma vez, tive a oportunidade de conversar com o príncipe. E Petrópolis sempre foi a minha grande paixão. Eu tenho uma cidade no Brasil que eu consigo ainda ter um pouco mais de carinho, chama-se Gramado, né, no Rio Grande do Sul. Mas quando eu falei no outro vídeo também, né, das opções que eu tive de faculdade, eu quis muito fazer a Católica, aqui o CP, próximo à casa da minha avó, poderia ir a pé para a faculdade, né? E eu queria sair de casa. Qual adolescente que não está doido para sair de casa, né? Levar a vida solo, né? Então eu queria ter morado lá, mas lógico, tinha 16 anos, minha mãe dá de jeito nenhum, vai fazer a faculdade federal que eu não vou pagar e vai continuar morando aqui sobre os meus sobre o meu olhar, né? Bom, então, mas o desejo de vir morar em Petrópolis nunca deixou de existir. Lógico que trabalho, uma série de coisas, né? Eu fui, durante 3 anos, eu fui oficial de marinha. Eu não teria a menor chance de vir morar aqui, mas sempre teve aquele desejo de voltar para Petrópolis. Acabei trabalhando no Rio, fiz uma carreira lá, casei, né? Meu sonho era ter se casado aqui em Petrópolis, mas não foi possível. Acabei casando lá no Rio mesmo. E pouco antes do meu primeiro casamento terminar com a mãe dos meus filhos, nós chegamos a vir passar um aniversário da minha filha do meio, que se chama Tereza Cristina, né, e fez um aniversário de princesa. Então nós ficamos, se eu não me engano, na posada da Imperatriz. Minha filha vestida todo o tempo todo com uma fantasia de princesa, aquelas princesas da Disney, né? Trouxe uma coleção daquelas fantasias para andar por aqui.
e eu com uma tiara, né? Então ela estava se sentindo a princesa, né? E aí fomos, passeamos de Vitória, fomos ao museu, aquele passeio turístico todo, né? E começou a dar uma vontade muito grande em mim e na Denise, né, a mãe dos meus filhos, da gente vir morar por aqui. E as crianças gostavam, né? Meu ex-sogro, ele era general, então nós sempre ficávamos lá no General Airosa, né? Passávamos feriados ou férias, às vezes passávamos os dias lá. E lógico, Petrópolis estava dentro da gente. E nós começamos a ver casa para morar aqui, né? A Denise, na verdade, nós nos separamos até por causa de um problema de saúde dela, né? Que acabou resultando nessa separação, né? Mas ela estava para ser aposentada do tribunal, ela era do Tribunal Federal. E aí nós começamos a ver casas por aqui, vimos várias casas deliciosas. Inclusive teve uma que nós chegamos a começar a negociação lá no Valparaíso também, na Visconde Uruguai. Então a vontade de morar em Petrópolis era muito grande. E acabou, não deu certo. Ela ficou com medo de vir para cá, de não se adaptar. O pai dela era viúvo, morava sozinho, já octogenário, né? Então a gente adiou isso. E acabou depois, veio a separação. Mas quando eu casei novamente, eu casei com uma professora da UERJ, do curso de arquitetura, que é aqui em Petrópolis. Na época que a gente casou, inclusive, ela ainda não era da UERJ. Né? Ela passou nesse concurso, ela dava aula uma vez por semana, depois passou para duas, quando passou para três, não tem mais jeito, a gente tem que mudar. E aí viemos para cá. Já tem 6 anos, né, que nós estamos morando aqui no Retiro, né? E, bom, eu logo que eu mudei para cá, eu transferi meu título de eleitor, disse para o Rio eu não volto mais, quero passar o resto da minha vida aqui, não sei quanto tempo eu tenho de vida, 10, 15, 20, 30 anos, sei lá, a gente nunca sabe quando é que o Papai do Céu vai tirar o nosso cartão para a gente ser chamado de volta, né? Então, eu tenho observado Petrópolis, tenho observado essa cidade. Nós tivemos altos e baixos, boas administrações, administrações fracas. Mas uma coisa eu sempre falo: se você tem um bom prefeito com uma boa Câmara dos Vereadores, a cidade alavanca, desenvolve, cresce, porque vai ter vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas pela população, pela indústria, pelo comércio. A cidade se desenvolve. Se você tem um bom prefeito e uma Câmara medíocre, esse prefeito vai ser um prefeito fraco, porque a Câmara vai atrapalhar o trabalho dele. Um depende do outro. Se você tem um prefeito fraco e uma Câmara boa, forte, esse prefeito, no mínimo, vai fazer um trabalho mediano, porque ele vai ser cobrado, vai ter gente em cima dele, vai ser fiscalizado, vai ser pressionado a fazer um bom trabalho. Mesmo se ele for fraco, ele vai fazer dentro das limitações dele. E quando você tem um prefeito medíocre, com uma Câmara medíocre, você tem o pior dos mundos. A cidade acaba. Você perde comércio, você perde indústria, você perde população. Sabe, Petrópolis não era para estar passando o que está passando. Nós temos indústrias fechadas. Nós temos um comércio parado. Nós temos um turismo andando de lado. Por que isso, gente? Petrópolis é uma cidade universitária. Nós temos universidade estadual, universidade federal, universidade particular. E a população sai das universidades e vai embora de Petrópolis. Esses jovens saem das universidades e vão embora. Por que isso? Por que está faltando desenvolvimento na cidade? Gente, nós estamos. A rede hospitalar está fraca, a rede educacional está fraca, os transportes da cidade estão fracos, estão caóticos,
A mobilidade urbana está ruim, sabe? Falta planejamento, falta desenvolvimento. Nós vimos tragédias aqui em Petrópolis, como agora de 2022. O que foi feito para minorar as consequências dessa tragédia? Aluguel social não é a solução. A gente tem que ver uma moradia para as pessoas. A gente tem que ver onde que essas pessoas vão morar. Dar uma solução para o problema. Não é gastar mais de 4 milhões para comprar um prédio velho, fazer uma reforma meia-bomba para hospedar 32 famílias. Está cheio de famílias desabrigadas ainda em Petrópolis. Sabe? Nós estamos vendo problemas sérios na cidade e sem solução. Estamos vendo aqui agora, hoje mesmo, um deputado estadual questionando as verbas da cidade no tribunal, o uso das verbas das enchentes no Tribunal de Contas do Estado. Uma decisão do STJ que pode inviabilizar a reeleição do atual prefeito. Torná-lo até inelegível para qualquer outra coisa. Por que isso? Como é que está a nossa Câmara? Sabe, quando eu vim morar aqui, eu não me lembro quem eram os vereadores, não cabe, aqui eu não quero acusar ninguém, mas 9 vereadores foram cassados. Teve vereador que foi preso. E alguns deles estão de volta na Câmara. Sabe, não cabe a mim julgar, eu não sei se o cara foi corrupto ou não, o que ele fez, sabe, não estou aqui para dizer, botar o dedo na cara, porque na época eu não estava nem envolvido ainda com isso. Eu era um morador recente daqui, não estava a par das coisas, mas eu soube o que aconteceu. Então a gente precisa mudar Petrópolis. Nós temos que ver coisas novas, gente nova, novos vereadores, novos prefeitos, sabe? Eu resolvi entrar para a política para isso. Eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade. Se eu for realmente a minha candidatura, hoje eu sou pré-candidato, não posso falar nada de projetos, de nada, mas eu quero fazer se a minha candidatura for homologada, eu vou querer ser uma pessoa que faça diferença na cidade. Sabe? Eu gostaria de fazer uma diferença. O candidato do Partido Novo, o nosso Santoro, tem ideias muito parecidas com as minhas. A gente dialoga na mesma coisa. São pessoas que estão querendo mudar, fazer a diferença em Petrópolis. A gente está vendo o que está acontecendo. Então, se você, petropolitano, quer uma mudança, haja para isso. Faça a sua parte. Cobre das autoridades. Faça movimento. A gente tem que fazer isso. Sabe? Quem não quiser se envolver com a política, pelo menos se agarre num movimento de busca pela melhoria. Mande propostas para os pré-candidatos. Nós temos vários pré-candidatos a vereadores, vários pré-candidatos a prefeito, de diversos partidos. Cada um tem a sua simpatia por um, por outro. Eu acredito no meu partido. Tá? Um partido que eu sou filiado há 6 anos, né? 8 anos que eu sou filiado, não, 8 anos que eu sou filiado do Partido Novo. Eu acredito no partido, eu acredito nos ideais. Então, eu me mantive dentro da minha coerência. Acredito nos projetos do partido, não só municipais, mas estaduais, federais. Né? Nós temos visto a atuação do Van Hatten lá, defendendo o Rio Grande do Sul, defendendo interesses do país. Né? Em Minas, temos visto a gestão do Zema saneando o Estado, pegou um Estado quebrado,
devendo salários, e de repente o que é que nós estamos vendo? Os funcionários públicos de Minas com salários em dias, tendo reajustes, a economia do Estado saneada e o Estado voltando a crescer. Então é isso que eu estou vendo. Por isso que eu acredito e tenho um sonho para a minha cidade. Eu acredito na minha cidade, eu acredito no povo da minha cidade. Eu acredito que todos nós juntos, cidadãos, políticos, todos nós juntos queremos um melhor para onde a gente mora. Eu, antes de ser um pré-candidato, eu sou um cidadão petropolitano, por opção. Não é porque eu nasci aqui, não. Eu escolhi essa cidade para morar, para viver, para envelhecer. Eu quero passar o resto da minha vida aqui. Se for, posso cair morto amanhã, ninguém sabe, mas eu posso viver mais 30 anos. Chegar aos 90 anos hoje em dia está mais fácil. Né? Daqui a 30 anos eu seria um nonagenário, olha só. Espero que com saúde. Espero estar curtindo meus netos aqui em Petrópolis. Gostaria que meus filhos viessem morar aqui em Petrópolis. Pudesse construir uma coisa legal para eles. Né? É isso, pessoal. É isso que eu quero falar. Avive o seu amor por Petrópolis. Faça diferença por Petrópolis. Vote em alguém que você acredite, que você confie. Vote num projeto que seja legal. Participe. Sabe? Cobre do seu candidato. Talvez você goste de algum dos atuais vereadores e queira reelegê-lo. Perfeito. Mas faça ele trabalhar por você. Não é chegar e dizer, não, vou votar nele porque ele conseguiu uma vaga para o meu filho no hospital. Não. Vote para que todo petropolitano consiga uma vaga num hospital sem ter que pedir um favor. Para que todo petropolitano consiga uma vaga numa escola sem ter que pedir favor. É obrigação da prefeitura ter uma vaga no hospital, ter uma vaga numa escola, ter saúde, segurança, educação, transporte de qualidade. Cobre aos seus vereadores, ao seu prefeito, qualidade no transporte público. Né? Isso que a gente quer. Meus queridos, semana que vem, talvez ainda essa semana ou semana que vem, eu grave um novo vídeo, mas eu quero participação, eu quero ouvir o que vocês têm para falar. Eu quero as opiniões, eu quero as críticas. Se eu estiver errado do que eu estou falando, me critique, fale. Se eu estiver certo, eu quero seu apoio. É isso que eu quero. Eu quero dialogar. Esse é o principal ponto. Eu quero dialogar pela minha cidade, eu quero dialogar por Petrópolis, por esse povo que eu amo. Eu amo o povo petropolitano. Por isso que eu estou aqui. Tá? Eu quero ver você feliz morando na sua cidade, como eu quero ser feliz na minha cidade. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.